Olá, participantes do Processo Raízes. Eu sou a pastora Paula Yamamoto e eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre cultura do discipulado. Então eu quero chamar sua atenção aqui para que você possa entender um pouquinho sobre o que é o discipulado. O discipulado é uma doutrina. E você vai me falar assim, mas o que é uma doutrina? Doutrina é um conjunto de ideias coerentes que são fundamentadas em algo. E nesse caso aqui, são fundamentadas na palavra de Deus. Ok? O discipulado, então, ele existe desde a antiguidade. E muitas pessoas pensam que o discipulado é algo que existe só nessa era moderna, depois que veio Jesus, no Novo Testamento. Mas, na verdade, o discipulado, ele vem desde a antiguidade. Ele vem desde o Antigo Testamento. E um dos exemplos que eu vou te dar aqui é no caso de Moisés, quando ele discipulou a Josué, Elias, que discipulou a Eliseu. Aqui também a Noemi e Ruth, que Noemi discipulou a Ruth, entre várias outras pessoas. Então a gente pode ver que o discipulado é algo que vem desde a antiguidade. E por outro lado, é algo muito importante. A gente também pode ver que os discipulados que são bem-sucedidos são aqueles que são pautados não em pessoas que estão discipulando, mas sim na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo. E o discipulador, ele precisa ser alguém que vai levar você, como sendo aquele discípulo, a buscar mais da presença de Deus, a buscar mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O discipulador, por que o nosso foco não pode estar sempre na pessoa que está discipulando? Porque essa pessoa que está te discipulando, que é o discipulador, muitas vezes ele é falho, ele erra, ele tem seus defeitos, ele tem também suas qualidades, mas o nosso foco tem sempre que estar na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque ele é quem vai conduzir a nossa vida. E ele é a verdade, ele é quem nos ensina, quem nos instiga a buscá-lo ainda mais, para que a nossa vida seja uma vida que transmite a presença dele. O discipulado, então você vai me falar assim, mas então o que é o discipulado? O discipulado cristão, ele sempre está relacionado, é um relacionamento entre o mestre e o aluno. E aqui a gente pode usar o exemplo de Jesus com os discípulos. Jesus era o mestre, ele conduzia os discípulos, ele ensinava os discípulos a buscarem e a conhecerem mais sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, sobre a plenitude, ele treinava os discípulos. E se você vai observar ali no Novo Testamento, você vê que os discípulos, eles não ficavam apenas paradinhos ali, ouvindo o que Jesus falava, mas Jesus, ele falava, vai lá, reparta o pão na multidão. Jesus, ele não só ensinava falando, mas ele também ensinava os discípulos a se moverem, a fazerem algo. Havia sempre uma ação. Então, um discipulado não são apenas palavras, mas ele está vinculado com atitudes e ações. E uma coisa que eu quero ler aqui, um versículo na palavra de Lucas 9, de 23 a 25, na verdade são alguns versículos, diz assim, no caso aqui Jesus dizendo, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Então, o que ele está dizendo aqui? Se você quer seguir a Jesus, você precisa conhecê-lo para você viver a vida dele e você pegar a sua cruz, porque há momentos que não vão ser fáceis. Mas viver uma vida com Ele é viver uma vida cheia de vitórias e de um caminhar sempre sendo esticado a avançar. Por isso é importante você saber que seguir a Jesus não são só flores, tem momentos difíceis, mas é importante você perseverar, porque você vai vencer.
Um outro ponto que a gente fala, o discipulado, ele sempre também está sendo conduzido ao evangelismo. Então, como os discípulos de Cristo, é importante a gente cumprir o chamado da grande comissão que está lá em Marcos 16:15, que fala sobre discipular pessoas, né? E também lá em Mateus 28:19, que fala sobre estarmos discipulando nações. E o que é esse discipular pessoas, discipular nações? É levar e pregar o evangelho para essas pessoas. Então se eu for para um lugar, falar do amor de Deus, essas pessoas tiverem um novo nascimento, receberem a salvação, basta? Não. Elas, além disso, esse é apenas o start. É o momento onde a pessoa recebe e conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E ela recebe a salvação, mas esse é o início de algo. Existe uma caminhada para que nos tornemos a imagem e semelhança de Cristo. E para isso, nós precisamos de uma coisa chamada transformação. A nossa vida ela precisa ser transformada de acordo com o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz. E esse é um processo que eu quero te convidar para estudar e aprender aqui comigo também. Nós vamos aprender juntos. E fala assim que a partir dessa etapa, começa o desenvolvimento do nosso caráter. Porque quando a gente nasce com um caráter, com uma forma de ser, uma forma de agir, e a gente vive conforme a gente quer, conforme a nossa vontade. Mas quando eu tenho novo nascimento, e eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu preciso ter uma vida transformada, a imagem dele. Então a minha vontade, ela é deixada de lado e eu passo a obedecer aquilo que a palavra de Deus, que é a Bíblia, diz. E ela fala muito aqui sobre a questão de ter uma vida transformada. E à medida que a minha vida vai sendo transformada, eu vou poder estar discipulando outras pessoas, levando o reino de Deus para outras pessoas. E aqui a importância de evangelizarmos. Como a grande comissão diz, lá também Marcos 16:15 fala sobre discipular as pessoas. E Mateus 28:19 fala, ide, fazei discípulos de todas as nações. Se é para eu fazer discípulo, eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso levar a salvação para os perdidos. Através do quê? Através do amor, da presença, da palavra de Deus. E para eu levar esse evangelho, eu não só tenho que me mover, mas eu também preciso levar o amor e o poder sobrenatural de Deus. E aqui na Zion Church, e baseado nisso, na importância de levarmos o evangelho e a salvação para as pessoas, foi fundado o Ministério do Alcance. Esse Ministério do Alcance é um ministério que ele foi fundado para levar as boas novas, expressando o amor de Deus e o poder sobrenatural para todos aqueles que são sofridos e necessitados. Então, você vai me falar assim, puxa, mas é só isso? Não, tem muito mais, espera aí. Olha só. A importância, você deve estar seguindo aí a sua apostila no seu material, você tem lá sobre a formação do caráter de Cristo, né, em todos o discípulo, em todos aqueles que estão sendo discipulados. E o que é essa formação do caráter? Lembra que eu falei que você nasce com caráter, com a sua vontade, você faz tudo aquilo que você quer? Então, a partir de agora, se Jesus, ele é o teu Senhor, teu Salvador, a sua vida, ela começa a ser transformada porque você entrega para ele. E essa entrega, ela está associada a uma transformação. E para isso a gente precisa buscá-lo, né? Então, o caráter de Cristo, ele precisa vir transformando a nossa vida. E a gente vai ver aqui, ó, lá na tua página 89 da sua apostila, fala assim, o caráter de Cristo é o conjunto de qualidades mentais, princípios, que capacita o discípulo de Jesus. E aqui eu quero te dizer, e como que ele vai capacitar? Ele vai capacitar através do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é um.
mas ele vem composto ali de amor, de alegria, de paz, de paciência, e isso precisa ser desenvolvido em nós, porque esse fruto, ele faz parte de Deus, ele faz parte de Jesus, do Espírito Santo, e nós queremos ser essa imagem, a imagem do Senhor, e para isso nós precisamos ter esse fruto em nós. Em Gálatas 5, 22 a 23, você vai ver todo o fruto do Espírito, todo como ele é composto, cada parte dele. O caráter do cristão, ele é constituído, ele é composto pela disposição. Então, a disposição do quê? De uma transformação, de uma mudança, de se sujeitar à vontade de Cristo. Então, eu gosto muito de usar exemplos, né? Então aqui eu também vou usar um exemplo que é de uma semente. Você não chega lá primeiro e come o fruto, né? Eu quero ter o fruto do Espírito. Eu não chego lá numa árvore, já vou lá só e como o fruto, mas aquele fruto, ele veio de quê? De uma semente plantada. Então, para eu ter o fruto, primeiro, uma semente ela é plantada em nós. 1 João 3,9 fala isso, que a semente do poder, ela está em nós, ela foi semeada dentro de nós. E depende o que eu faço com que essa semente, se essa semente vai crescer ou não, depende do que eu faço com ela, é que ela vai gerar esse fruto. E eu vou poder servir e abençoar muitas outras pessoas, assim como uma árvore que nos fornece o seu fruto para alimento, né? Uma outra, e eu quero trazer aqui para você um outro ponto, que são 5 pontos, os princípios do caráter de Cristo. Quais são eles? Então, o primeiro deles é a obediência, é eu estar amando ao Senhor e guardando os seus mandamentos. A obediência é o primeiro fruto. Então, eu tenho que entender e preciso entender que a Bíblia é a minha base. E ali tem toda a direção, o direcionamento para eu ter um caráter, uma vida transformada. Segundo ponto é a submissão, que é uma atitude de confiança em Deus, né? Do Deus soberano, que Ele cuida de mim, que Ele está à frente de todas as coisas, de um Pai que é amoroso, que é onisciente, que é onipresente. Então, eu me submeto à vontade dEle. Terceiro ponto é o amor e o perdão. A expressão de amor uns pelos outros é a marca de um verdadeiro discípulo. Você não pode ser um discípulo de Cristo e expressar uma raiva, expressar sentimentos ruins, porque Ele não é assim. E Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso discipulador, Ele nos ensina e Ele é o amor. Eu e você, nós precisamos buscar o amor e ser pessoas cheias de amor. Mas Cristo, Ele é o amor, Ele é a verdade. E Ele não é um pedacinho, mas Ele é inteiro, né? Agora, eu e você, nós precisamos buscar isso para sermos a imagem e a semelhança dEle. A comunicação com Deus é o quarto ponto. Como eu me comunico com Deus? Através da oração. Através da oração e da adoração, você vai se comunicar com Deus, você vai expressar o seu coração, você vai dizer para Ele o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está vivendo. Então, através da oração, é o meio que você fala com Deus. E a replicação, que é o discípulo, o discipulado, ele não é o fim, mas ele é o preparo para cada discípulo cumprir o seu chamado. Então, quando eu me submeto a alguém que vai me discipular, esse discipulador vai me levar a cumprir o meu chamado. Agora, é sempre fácil? Não, porque vai ter momentos que eu vou querer a minha vontade e o meu discipulador vai dizer, ei, não é bem assim, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Se você quer cumprir o seu chamado, esse caminho é que você precisa seguir, ok? E faz parte também do discipulado o confronto. Quando a gente ouve essa palavra confronto, parece algo tão ruim, não é? Mas o confronto é algo que traz alinhamento. Eu gosto muito daqueles exemplos que a gente diz quando o carro está numa pista e aí a gente começa a ir para a direita, para a esquerda, tem aquela proteção que te dá um direcionamento. O confronto é isso. Quando eu começo a dar aquela titubeada,
o meu discipulador me chama em amor e diz, olha, esse não é o caminho. A Bíblia diz, e a gente lembra que a gente tem que estar pautado na palavra, a Bíblia diz isso, isso, isso. Então, alinha-se de novo e continua caminhando. Então, é muito importante a gente entender que esse discipulador, ele vai nos levar e vai nos direcionar na verdade que é a palavra de Deus. O confronto é sempre fácil, como eu já falei? Não, nem sempre é fácil. Mas ele faz com que o nosso caráter seja forjado e transformado. Quando a gente pega uma peça de metal e você quer imprimir algo ali, você vem com uma brasa mais quente, um ferro mais quente para imprimir uma marca, um logotipo naquele ferro. Quando você vê, há uma fumacinha que sai e aquilo está sendo impresso ali. Aquilo, se for numa pessoa, sempre traz dor, mas é um confronto. Mas depois que você tira aquela marcação e você olha, você fala, nossa, que bonito ficou. Mas para isso precisou passar por um confronto, por uma força, uma queimação ali, onde deixou impresso um emblema. E depois a gente olha e fala, nossa, que bonito ficou. Mas ninguém viu aquele confronto que ele enfrentou em alguns momentos, né? Então, o confronto, ele nos faz ter uma mente transformada. A nossa mente, muitas vezes, ela vem com as nossas vontades, com os nossos pensamentos. Mas aqui em Romanos 12, 2, eu quero ler para você e você pode anotar aí, diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou conseguir provar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus se eu tiver uma mente transformada. Quando fala de uma transformação, quer dizer que a minha mente, ela ainda não está transformada, mas ela está num lugar que eu preciso levá-la a outro. E esse outro lugar é a vontade, a palavra e a Bíblia, onde ela dá a direção, o caminho do que o Senhor quer de mim. À medida que eu leio a Bíblia, eu vou sendo transformado. E aí a gente também tem um ponto que a gente fala assim da importância na vida do discípulo, que é uma vida de santidade. Quando a gente fala em santidade, a gente pensa assim, santidade, ausência de pecado, não posso pecar. Não é isso? Mas muitas vezes a gente olha só esse ponto, eu não posso pecar. Mas ter uma vida de santidade vai muito além. Ter uma vida de santidade é ser separado, é ser exclusivo. Deus, ele nos ama de uma tal forma que ele quer nos envolver com a presença dele. E ter uma vida de santidade é ter uma vida separado para estar com ele. Quando a gente tem um filho, né? Eu não sei você aí, mas eu tenho 2 filhos e os meus filhos, eles vão aprendendo algumas coisas em casa naturalmente, porque eles caminham comigo e com o meu marido e eles vão adquirindo costumes, maneiras, ações. Por quê? Porque eles estão tão acostumados a nos ver fazer aquilo que eles começam a fazer igual. Assim, somos nós, discípulos. Se eu quero Cristo, então à medida que eu vou buscando, que eu vou orando, que eu vou lendo a palavra, estar com Ele vai transformando a minha vida. Além disso, eu quero sempre reforçar aqui a importância do Manual da Santidade. Eu não sei se você conhece qual é, mas o Manual da Santidade é a Bíblia. A Bíblia é o manual, é quem vai te direcionar e te dirigir em tudo isso. E vai te mostrar como ter uma vida santa, como caminhar com o Senhor dentro da verdade. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para
toda boa obra. Então a Bíblia é quem vai te ensinar. Por isso que a gente diz que o discipulado, a cultura do discipulado cristão, ele tem que estar pautado na Bíblia. Ela é a sua direção, ela é o seu manual. E à medida que a gente aprende desse manual, as nossas ações, elas também precisam refletir isso. Lembra de Pedro? Não sei se você conhece de Pedro ali na Bíblia, mas quando Pedro negou Jesus 3 vezes, as pessoas que viam Pedro falam assim, você não é aquele que andava com Jesus? E Pedro diz assim, não sou eu. Mas aí a pessoa fala assim, nossa, mas você fala como ele. Olha que interessante, você fala como ele. Por quê? Porque Pedro andava com Jesus. Ele foi discipulado por Jesus. Então, o modo de falar dele expressava Jesus. Então, a nossa vida, ela precisa ser assim. À medida que eu ando, eu preciso expressar. À medida que eu faço algo, as minhas atitudes, elas precisam expressar quem Jesus é. E as 5 áreas que demonstram se a nossa conduta está sendo uma conduta refletindo a Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, são 5 pontos desse discipulado também. A palavra, que são o quê? As conversas, como eu te falei aqui, exemplo de Pedro. À medida que ele falava, ele demonstrava quem Jesus era. A conduta e integridade, viver Cristo, seja no seu trabalho, na sua casa, na sua família, você precisa expressar. Às vezes a gente fala assim, discipulado, ser um discípulo de Cristo. Eu penso que é só na igreja. Não, na igreja é muito fácil ser discípulo de Cristo, mas lá fora, no seu trabalho, na sua casa, é ali que a gente vai ver se realmente você é um discípulo de Cristo, com as suas ações. O amor, então, como agimos, como nós vemos os pobres, os doentes, como nós agimos com essa pessoa. Nós levamos as boas novas, nós nos compadecemos, nós ajudamos, nós buscamos suprir essas pessoas, seja com uma roupa, seja com uma oração. É uma forma da gente expressar o amor de Deus. O amor é o 3º ponto. O 4º ponto é a fé. O discipulador, ele deve refletir fé. Então, se eu estou discipulando alguém e ela vem com um problema, eu não posso falar, nossa, é isso mesmo. Não, eu vou dizer, olha, Cristo, né? A gente fala, Hebreus 11, ele fala, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, né? As coisas que nós ainda não vemos, mas nós temos a certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Ter fé é crer naquilo que eu ainda não vi naturalmente, mas eu sei que está sendo gerado e vai se manifestar no natural. Por isso, a importância de eu ser um discípulo e de ter um discipulador que vai me motivar em fé. Pureza. Pureza é um compromisso, é uma ação, atitudes que demonstrem uma vida de pureza no meu andar, no meu caminhar. Puxa, mas eu preciso ser transformado nisso. Abre o seu coração com o seu discipulado, seu discipulador. Você, como discípulo, precisa ter essa liberdade com o seu discipulador de abrir o teu coração e se deixar ser tratado. Em 2 Timóteo 2:21, primeira carta de Pedro 1, de 15 a 16, fala muito sobre a vida de santidade de um discípulo, que ela depende do compromisso com a pureza. E compromisso não é só falar, são atitudes e ações. Então, à medida da velocidade do aprendizado que você vai desenvolvendo, é à medida que também você vai crescendo. À medida que você vai se submetendo à palavra de Deus, você não só vai vivendo isso, mas você vai crescendo em fé, você vai crescendo no mover sobrenatural, você vai sendo esticado naquilo que é a palavra de Deus, no poder sobrenatural do Senhor. O discipulado, ele tem que ser relacional. Eu preciso me relacionar com o meu mestre, com aquele que está me discipulando. Eu preciso ter essa liberdade. E tem alguns pontos que eu quero colocar aqui para você, de características desse relacionamento, que ele está ligado ao calor humano, à lealdade, à imparcialidade, à maturidade,
a disponibilidade, a paciência, a sinceridade, a motivação, o conforto e o confronto em amor. Uma outra coisa que a gente tem é a dinâmica do discipulado. Então, na Zion Church nós temos os ministérios, né? Nós temos as áreas executivas e nós temos os links. Então, de uma maneira eficaz para você ser discipulado, é muito importante que você esteja fazendo parte de uma dessas áreas, né? Os links são áreas, são pequenos grupos onde você tem ali um líder que ele vai te instigar a buscar mais ao Senhor. Ali você vai ter um momento de leitura da palavra, de um versículo chave, onde vocês vão conversar, vão discutir e ao mesmo tempo vai ter uma conexão com pessoas que talvez você não conhecia, porque às vezes a igreja é tão grande, mas nesses pequenos grupos você vai poder ter um relacionamento com esse líder, onde ele vai poder estar te esticando a avançar, te esticando a criar relacionamentos, te esticando a se mover no espírito, a entender um pouco mais. De repente você vai falar, puxa, eu tenho tantas dúvidas, eu leio a Bíblia, mas não consigo entender tão, direitinho como aquela pessoa. Mas à medida que você vai estando nesse link, você pode falar para esse líder, seja no link, na área executiva ou nos ministérios, você pode dizer, por favor, você pode me discipular? Você pode me ensinar? E esse líder, ele vai te esticar, como nós falamos. O que é esticar? Te tirar desse lugar de conforto e te levar a buscar mais ao Senhor, a se mover de uma forma maior, trazendo conexão com Deus e com as pessoas, um crescimento de corpo, alma e espírito, e também te levando a praticar as disciplinas espirituais, que é a oração, leitura da palavra, o seu momento ali de ouvir o Espírito Santo falar. Você também ouve o Espírito Santo, por isso você precisa ser discipulado, para você aprender a ouvi-lo ainda mais. Também ali tem o ensino da palavra de Deus, tem ali onde você vai desenvolver o caráter de Cristo. Você vai encontrar o seu destino, o seu chamado, o seu propósito, e você vai compreender a cultura do reino de Deus. E uma das coisas que eu vejo assim importante, eu quero deixar aqui para você, que é muito bom ser discipulado. Em João 8, 31, 32 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero mesmo agradecer você por esse momento aqui e te dizer, seja um discípulo, como diz aqui em João 8, 31, 32, um discípulo que busca o Senhor, que conhece a sua palavra, que anda nos seus caminhos e que se mantém firme nesse propósito e nesse chamado. Deus te abençoe.